Naruto é uma das obras mais famosas da cultura japonesa em geral. Se você já assistiu algum episódio, deve conhecer muito bem a história, mas pelo menos você já ouviu falar. Mas e se eu disser que Naruto é também uma das obras com mais referências culturais? Pois é, não veio tudo da cabeça do Kishimoto Sensei, o criador de Naruto, mas sim teve um profundo background na criação da obra. Hoje eu vou mostrar pra vocês 10 referências culturais em Naruto que você não pegou. Chega mais comigo que eu vou te mostrar tudo. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Martin, estou criando o primeiro vídeo do canal Duoverso. Se você curte animes e mangás, mas também cultura pop em geral, com uma abordagem mais profunda, com pontos mais relevantes e interessantes, então chega mais que esse aqui é o seu espaço. Então vem comigo que eu vou te explicar 10 referências culturais presentes no universo de Naruto. Fique ligado que eu não estou considerando a obra inteira, mas sim as primeiras aventuras do Naruto, que é a apresentação dele lá na Vila da Folha e também o arco do País das Ondas, beleza? Ninjas. Na obra de Naruto, a classe principal que constitui aquele universo são os ninjas. São pessoas com super habilidades, treinados, que fazem técnicas sobrenaturais e que se organizam em vilas e sociedades e vivem uma vida fazendo missões e outras atividades que um ninja faz. Bom, o conceito de ninja que o Masashi Kishimoto, o autor de Naruto, utilizou tem inspirações nos ninjas de verdade, mas não são exatamente a mesma coisa. Ninguém sabe exatamente quando os ninjas surgiram, mas há relatos que eles apareceram lá pelo século XII. Era uma classe de pessoas super treinadas que fazia missões de espionagem, assassinato, sabotagem, todo tipo de coisa que não se fazia publicamente, melhor falando. Então nós tínhamos a principal classe dos samurais, que eram guerreiros éticos que também defendiam a sociedade, defendiam os interesses do Shogun e das demais estruturas feudais do Japão, mas a gente também tinha a figura do ninja, que fazia o trabalho por detrás das sombras. Mas ninguém sabia exatamente a origem deles, o que eles realmente faziam. E justamente pelo mistério em torno dos ninjas é que foram se criando lendas. A população, as pessoas, por não entenderem exatamente como que os ninjas realizavam suas missões, começaram a criar histórias, mitos de pessoas que podiam se duplicar, pessoas com habilidades de fuga, pessoas com habilidade de invisibilidade e até mesmo invocar animais. Em Naruto a gente tem personagens que tem uma pegada mais ninja mesmo da realidade, mas também tem uma pegada mais mística da coisa. Vilas ninjas. Em Naruto nós temos a presença de vilas, aldeias ninjas, onde eles se organizam nas atividades básicas, as tarefas do dia a dia também, na estrutura de famílias e de clãs. Ok. Bom, na vida real não existiu exatamente vilas ninjas como o Kishimoto Sensei retratou, mas de certa forma existiam vilas ninjas. Os ninjas treinavam em regiões montanhosas, regiões de difícil acesso, e de certa forma eles se organizavam em clãs, em grupos. Tem alguns relatos de vilas ninjas mesmo, inclusive são atrações turísticas hoje em dia no Japão, tem alguns lugares que você pode entrar numa vila ninja e conhecer. Uma das que ficou conhecida é a chamada Vila Ninja de Kouka. Era um lugar onde os clãs de ninja, Kouka e Iga, treinavam suas habilidades, suas técnicas marciais ali. Além disso, a aldeia ninja de Konoha, que é o lar do protagonista Naruto, foi na verdade inspirado na cidade de Nagi, que é a cidade natal do Kishimoto. Utilizou os elementos presentes na cidade natal dele para desenhar, para desenvolver como seria a aldeia ninja de Konoha. Outra curiosidade interessante é que o Ichiraku Ramen, aquele famoso restaurante onde o Naruto sempre ia, foi inspirado num restaurante ramen de verdade na cidade de Fukuoka, que o Kishimoto Sensei costumava frequentar quando mais novo. Chakra. Em Naruto, os personagens utilizam uma energia física e espiritual chamada chakra. Essa energia vital passa por todos os vasos do seu corpo e eles podem moldá-la para utilizar técnicas ninjas baseadas nos 5 elementos, que a gente vai explicar no próximo tópico. O conceito de chakra já foi utilizado em várias obras diferentes, mas basicamente ele vem da religião hinduísta e budista. São centros de energia que regem a nossa estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual. A palavra chakra significa roda, pois acredita que são como se fossem vórtices recebendo e mandando sinais de energia. Dizem que tem alguns pontos específicos em que se junta esse chakra. E quando o chakra está desequilibrado, ele vai acabar afetando todo o organismo. 5 elementos. Em Naruto, nós também vemos que os protagonistas, que os personagens utilizam jutsus, técnicas ninjas, que liberam elementos. Os elementos básicos de Naruto são água, terra, fogo, relâmpago e vento. Bom, essa ideia também é muito conhecida no Oriente. Existem várias versões do que seriam os chamados 5 elementos.
Na cultura chinesa existem também 5 elementos, só que aí difere um pouco, porque nos 5 elementos da cultura chinesa nós vemos a presença de 2 elementos chamados metal e também madeira, que não estão presentes nos 5 básicos de Naruto. Mas a questão é que aqui na verdade o Kishimoto não utilizou uma referência da cultura chinesa exatamente, mas sim uma referência da cultura da Índia. A concepção hindu-budista dos 5 elementos envolve justamente o fogo, água, terra, vento e um quinto elemento que é geralmente traduzido como céu ou vazio e que também pode usar como referência para o trovão relâmpago que o Kishimoto Sensei utilizou na obra de Naruto. E também uma referência para o que a gente vê mais posteriormente na obra, mas também existem os elementos Yin e Yang, além de outros derivados. O Yin e o Yang também são muito comuns na cultura oriental e vêm basicamente do taoísmo. Eles representam equilíbrio e também de complementares opostos. Selos de mão. Em Naruto nós também temos a presença de selos de mão, sinais que os protagonistas fazem com as mãos e através da combinação dessas posições eles conseguem utilizar técnicas ninjas, os chamados ninjutsus. Bom, os selos de mão não vieram simplesmente da cabeça do Kishimoto. Para o budismo, os chamados mudras, que seriam nossos selos de mão, são utilizados pelas pessoas para ajudarem nas técnicas de meditação. Eles ajudam a regular a respiração e também apoiam na concentração. Mudras também aparecem em muitas artes e conceitos budistas, também hinduístas. O Kishimoto Sensei ele utiliza também a referência do zodíaco chinês. Lá no comecinho de Naruto você percebe que tem vários tipos de selos de mão, mas basicamente os principais são 12, que são inspirados no zodíaco chinês. Raposa. Em Naruto nós temos também a figura da raposa, a Kyuubi. Bom, na história diz que a Kyuubi era uma raposa demoníaca e que foi selado dentro do corpo do Naruto. E essa raposa desde então convive junto com ele na mente dele. Ela dialoga com ele, ela tem consciência própria, ela tem desejos. As raposas são muito comuns na cultura japonesa em geral. As lendas, as histórias antigas dizem que as raposas são seres inteligentes e retratadas como seres que gostam de pregar uma peça, gostam de enganar as pessoas e elas também, a cada 100 anos de vida, elas ganham mais uma cauda. Bom, as raposas existem de forma bem comum nos animes e mangás, mas uma coisa curiosa que o Kishimoto Sensei também incluiu é que as raposas são ditas com a capacidade de se transformarem em mulheres para enganarem as pessoas. E justamente, quem que é o protagonista que logo no primeiro episódio utiliza o Sexy no Jutsu, a técnica de se transformar em mulher, é o Narutinho, uma referência bem legal que o Kishimoto também colocou. Sharingan. Outra referência muito legal presente em Naruto são os chamados Sharingans, poderes nos olhos dos personagens que permitem eles terem uma série de habilidades. Bom, os Sharingans eles têm uma aparência peculiar vermelha e também tem como se fossem vírgulas que constituem a forma do olho. Beleza, mas essas vírgulas na verdade são um símbolo bem comum da cultura japonesa. Elas são chamadas de Tomoe. Eles têm uma origem meio incerta exatamente do que eles são, mas muitos acreditam ser um símbolo que representa a divisão de céu, terra e o homem. Eu acho que se você já assistiu vários animes mangá, você também viu vários Tomoe presente em outros personagens. Além disso, se você já visitou o bairro japonês da Liberdade em São Paulo, você já percebeu que os Tomoe também estão presentes nos ladrilhos que ficam no chão. Armas ninjas. Em Naruto nós também vemos a presença de armas ninjas, shurikens, fuma shuriken, kunai, katanas. Existem inúmeras armas que são apresentadas ao longo da obra e que os personagens utilizam para suas lutas. Bom, as armas ninjas realmente foram desenvolvidas pelos ninjas, mas nem todas têm exatamente a forma que a gente apresentou em Naruto. Existem diversos tipos de shurikens e além de outras armas como garras, foices e diversas outras ferramentas que os ninjas utilizavam para suas missões de assassinato e de sabotagem. Bom, como eu falei, tem vários tipos de shuriken. A shuriken que a gente vê presente em Naruto é chamado de Hira Shuriken e que tem esse formato peculiar que foi representado na obra. Bom, se você chegou até aqui, deve ter gostado de muitas referências, mas eu duvido que você saiba a próxima. Inari. O Inari, cara, lembra dele? Aquele personagem molequinho que era neto do Tazuna e ficava lá enchendo o saco, com a caixa deu até uma lição de moral pra ele. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Inari, na verdade, é o nome de uma deusa ou de um deus da cultura japonesa do Shintoísmo. Ninguém sabe exatamente se o Inari é um homem ou uma mulher, mas ele representa a fertilidade, a agricultura, o chá, o sake, além de outros significados.
E uma coisa muito interessante é que esse deus Inari, ele é representado muitas vezes com as kitsunes, as raposas em japonês. Originalmente as kitsunes eram mostradas como mensageiros do Inari. Bom, é legal nós vermos o modo como o Kishimoto Sensei representou o Inari. Ele mostra o Inari como um moleque imaturo, muito juvenil e que vai amadurecendo conforme ele ganha amizade com o Naruto, a raposa, a kitsune. É uma ligação interessante. Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto. E um dos personagens mais interessantes do arco do País das Ondas é Zabuza Momochi, o demônio da névoa oculta. Esse personagem, ele na verdade é um mercenário da Vila da Névoa e que justamente está presente em Naruto trabalhando para um mafioso chamado Gatou. Ele vai criar lá o seu relacionamento com o Naruto, com o Kakashi através das constantes batalhas e vai acabar falecendo no final do arco. Bom, mas uma coisa interessante do Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto, é que ele tem um significado por detrás do seu nome. Momochi foi o nome de um ninja famoso do Japão, chamado Momochi Sandaryu. É claro que os kanjis desse Momochi com os Zabuza Momochi são um pouco diferentes, mas existe uma similaridade que dá pra falar que foi inspirado. Além disso, o Zabuza Momochi ele tem uma clássica cena de morte em que luta até o final das suas energias com uma kunai na boca enquanto é perfurado por diversas espadas e lanças dos inimigos. Essa cena de morte ela é inspirada numa história real. Muito tempo atrás, existia um monge guerreiro chamado Musashibou Benkei, um velho monge guerreiro japonês que lutou em pé em cima de uma ponte contra vários inimigos portando espadas e flechas, enquanto o monge simplesmente lutava com suas mãos. No final, o monge morreu em pé em pleno combate, da mesma forma que Zabuza Momochi morreu na obra de Naruto. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre 10 referências de Naruto no arco do País das Ondas. Se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para você ficar ligado com a nossa comunidade. E aí, você quer mais outro vídeo? Quer ver 10 referências culturais no exame Chunin? Deixa nos comentários aí a sua opinião e também se tem mais alguma coisa, mais uma informação para complementar, também coloca aí embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Falou!